Olá, boa tarde, galera. Sou o professor Milton Fabiano da Silva. Esse é o canal do Milton Silva Filósofo. Peço a vocês que não são inscritos ainda, que façam a inscrição. Peço a vocês que compartilhem os vídeos, deem o like e aí ajude esse canal a poder transmitir a sua mensagem. Bom, os dias no Brasil, os domingos no Brasil parecem nunca ter fim. Ontem publiquei 2 vídeos comentando aí alguns fatos sobre o final de semana, só que à noite nós tivemos aí 2 entrevistas, tá? Muito boas aí, uma na Globo News e outra no Fantástico. No Fantástico, a entrevista com o ex-juiz Sérgio Moro e na Globo News com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. As 2 entrevistas ali, uma de forma mais explícita, outra de forma mais moderada, deixaram claro que o presidente que nos comanda, o senhor Jair Bolsonaro, quer que tenha um grupo de ministros que sejam capazes de suas vontades, né? Nós vimos aí, tanto na entrevista do Sérgio Moro, como na do Nelson Teich, aí provas evidentes de que o presidente quer sim interferir nas áreas dos ministérios, quer sim aí fazer que suas vontades sejam realizadas, mesmo que essas vontades estejam em desacordo com a lei, que essas vontades estejam em desacordo com as orientações do ministério, dos ministérios, da prática ética, da conduta, enfim. Toda a ação dele visa, pelo meu modesto modo de entender, a prática de autoritarismo em seu poder. Ele não aceita ser contrariado, ele não sabe lidar com a contrariedade, né? Nós vimos isso naquela reunião, que não pelos palavrões, tá? Os palavrões são as coisas menos importantes ali. Nós temos que entender que nós tivemos ali falas de ministros sobre prisão de governadores, prisão de ministros do STF, de não cumprir as leis, de enganar a imprensa, tá? A imprensa está distraída, portanto agora nós vamos aí fazer o que queremos, como disse o ministro ali do meio ambiente, Ricardo Salles, né? Vamos passar a boiada, vamos aproveitar esse momento de distração. Em nenhum momento ali foi discutida a questão da crise da saúde, tá? A não ser quando Nelson Teich falou ali brevemente, mas não se mostrou preocupação. Ontem, mais uma vez, como eu disse, né, o presidente saiu à rua, criou aglomeração e o pior, junto dele estava o ministro interino da Saúde, né? Hoje, para deixar o fato mais assustador, né, o presidente sai ali para o seu quebra-queixo ali onde tem seus apoiadores. Hoje tinha cerca de 60 que eles colocaram agora do outro lado, né? Eles não ficam só de um lado, ficam de 2 lados, um de frente para o outro. Segundo os jornais, tinham 60 pessoas ali. E essas pessoas que estavam ali ofenderam a imprensa, não teve agressão física, mas agressão verbal. O presidente disse que não vai mais falar com a imprensa, porque a imprensa é suja, porque a imprensa é mentirosa. Poxa vida, será que é? Será que todos os governos críticas culpam a imprensa? Não é bem assim. Hoje o presidente foi lá se encontrar com o Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República. Esse acordo, no meu modo de entender, é indevido, porque, cara, o Augusto Aras hoje vai lá, essa semana, né, vai definir aí se vai ter punição, ele vai definir aí o vídeo que foi visto, as orientações que foram dadas ali pelo ministro Celso de Mello. Ele vai tomar a decisão se vai ou não investigar o presidente da República. Tem lá outra questão da apreensão dos celulares, ele também vai ter que decidir isso, né? E ocorre um encontro que não estava na agenda oficial, um encontro com uma pessoa que o presidente escolheu e que vai tomar uma decisão que pode ser desfavorável a ele, e ele vai lá e faz esse encontro. Cara, isso é, no meu modo de entender, inaceitável, né? Então, nós precisamos aí entender que o Brasil precisa passar por uma mudança. Não dá mais para aceitar esse governo. Nós temos aí que
lutar para que o presidente Jair Bolsonaro seja impedido aí, né, pelos meios legais de governar o país, porque não tem condições, né? As falas contra a China e o Paraguai, que não foram colocadas no vídeo, podem abalar as relações comerciais. A imprensa estrangeira, né, comenta a todo momento que o país está sendo governado por um sujeito autoritário, por um sujeito que não respeita os direitos humanos, que não respeita aí as liberdades individuais, né? Que prega o armamento da população. O que ele quer? Uma guerra civil, como eu disse ontem. Esse homem quer instaurar no Brasil uma guerra civil. Ele quer armar a população para que ele tenha apoio para dar o tão sonhado golpe que ele quer dar. Hugo Chávez fez isso na Venezuela, outros fizeram isso, né? Como lá na Itália, o Mussolini fez isso, falava da importância de armar a população para evitar o golpe. Eu vi isso hoje, né, assistindo aí alguns canais do Henri Bugalho, vi ali na Globo News, vi na CNN também essas falas, né, estou aqui transmitindo a vocês isso. Esses governos ditatoriais, tanto de esquerda como de direita, eles armam um grupo de pessoas, cria lá grupos paramilitares, milícias, né, que vão apoiar. Imagina se as pessoas começam a se armar e contrariar aí as orientações de saúde pública. Outra coisa que me deixou muito preocupado hoje foi a decisão do prefeito do Rio de Janeiro, né, o Marcelo Crivella, de fazer com que os clubes voltem a treinar, negando toda a orientação científica. Os estudos científicos mostraram que os clubes deveriam voltar só em julho a jogar, começar a treinar em meados de junho e voltar em meados de julho a jogar, e por pressão aí, principalmente de Flamengo e Vasco, né, eles querem antecipar a volta já para terça-feira e o campeonato se iniciar, se eu não estiver enganado, por volta de 6 de junho, 16 de junho. Então, eles querem, né, num estado que é o segundo estado com o maior número de mortes, onde a pandemia é com certeza a mais grave por falta de leitos, por falta de organização, pela roubalheira toda que foi feita no Rio de Janeiro nos últimos anos, voltar ao futebol é algo inaceitável. Outra coisa que eu vi hoje, assistindo aos telejornais, foi a volta do comércio na cidade de Duque de Caxias, né? A segunda do estado do Rio com maior número de infectados, e lá se viu aglomeração, fila em lojas, pessoas andando aí muito próximas uma das outras num período de isolamento social. Então é triste, né, nós vemos que a população não está preparada para as coisas que estão acontecendo no país, né? Hoje assistindo a Band News pela manhã, ali a rádio Band News, foi noticiado lá e mostraram que jovens aqui na cidade de São Paulo estão indo a rachas, famílias estão indo a piqueniques em áreas nobres da cidade, né, fazendo exercícios. Cara, que absurdo! As pessoas não conseguem entender que essa saída pode contaminar alguém próximo a ela, pode contaminar algum familiar. Poxa vida, será que não tem a noção do perigo que nós estamos vivendo? Mas cada um é cada um, né? Como eu disse ontem, a liberdade não é fazer o que se quer, e sim fazer o que se pode. E mais, fazer o que se deve, né? Eu sempre penso lá no imperativo categórico kantiano que diz, né? A sua ação deve ter validade universal, ou seja, aquilo que tu faz deve ser feito por todos, né? Então, a partir do momento que eu não entendo isso, a minha ação deve corresponder a uma ação universal, eu não entendo o mundo, né? A vontade geral, a minha ação deve beneficiar o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas beneficiadas com a minha ação é justa. Então, age de forma tal, diria Kant, que a tua ação tenha validade universal. Essa é a frase correta, né? Então, nós vemos pessoas aí agindo de forma irresponsável, de forma imatura e de forma perigosa, né? Ontem o ministro Sérgio Moro, lá na entrevista com a Poliana Brita, foi muito interessante. Peço a vocês que assistam, são 20 e poucos minutos de entrevista. Ela o pressionou
Mas ele deixou claro que estava insatisfeito com aquela reunião, que em outros momentos teve ali intervenção, que ele pensou em sair do governo, mas tinha esperança em manter. Mas enfim, vamos lá e peço a vocês que compartilhem o vídeo e a gente volta num próximo dia.